Alex Teixeira e Souza são apresentados, declararam amor ao Vasco. Falaram sobre resgate. Tudo isso a gente vai falar após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E domingo a bola vai rolar, e como vai rolar? No Arena MRV, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vasco, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tentando repetir o feito do ano passado, quando venceu o Atlético Mineiro lá. Mas com um detalhe, o Vasco venceu ainda no Mineirão. O Arena MRV foi inaugurado em agosto ou setembro. Então vai ser o primeiro jogo do Vasco lá na Arena MRV. Bom, e os crias retornaram, a gente fez uns flashes. O melhor aconteceu lá em São Januário, mas agora a gente vai fazer uma coisa mais longa. E o Alex Teixeira e o Souza retornaram à velha casa. O Alex Teixeira a gente pode falar que é a volta dos que não foram, já que ele estava no Vasco desde a última Série B, esteve no ano passado, não renovou o contrato e agora acabou voltando. E o Souza, depois de 14 anos, já esteve no Brasil, defendeu o São Paulo, defendeu o Grêmio. Ele foi o primeiro a falar dessa promessa dele, do Felipe Coutinho e do próprio Alex Teixeira, de um dia todo mundo voltasse ao Vasco, e agora voltaram. E eles falaram desse retorno ao Vasco. Veja. Única, né? Quando fala de Vasco, a emoção é muito grande. Eu vivi 6 meses aí fora, né? Só vendo pela televisão os jogos, e estar aqui novamente, sensação única. Quando se fala de Vasco, a emoção é muito grande e estou muito feliz de estar aqui novamente. Para mim é um reencontro de 14 anos, né? Sempre desejei estar aqui, voltar. Eu sentia, né, que no final do ano passado eu pensei que de repente esse sonho nunca mais aconteceria, mas Deus é tão bom que me deu a oportunidade de voltar agora juntamente com o Alex, com o Felipe, para o momento. Também falou sobre desejo, que eles desejam nessa passagem pelo Vasco. Eles esperam, claro, que seja momentos felizes. Eles querem, inclusive, ajudar nessa virada do Vasco, manter a boa fase no Brasileirão. Veja. Um mês atrás aí teve bastante polêmica, bastante crise, e agora a gente está num momento totalmente diferente, dar continuidade a esse trabalho, pezinho no chão, humildade, muito trabalho, para lá no final do ano a gente colher grandes frutos. Eu passei realmente por alguns mercados, em Turquia, muito pouco tempo na China, na Arábia, 2 anos, e são mercados alternativos, mas que, se tratando de Turquia, por mais que não se acompanhe, é um campeonato muito, muito competitivo, né? Inúmeros jogadores brasileiros e estrangeiros que jogaram ali, muitos deles não se adaptaram pela dificuldade, da intensidade que é o campeonato. E ali eu consegui portar muito bem. Tive 6 anos ali na Turquia, onde creio que eu deixei um legado, uma história. E a diferença é a idade. Antigamente, quando eu estava no São Paulo, meu último clube aqui, eu tinha para 25, 26 anos. Agora eu estou com 35, a idade muda, a gente tem algumas cicatrizes, né, no meio desse percurso, mas o mais importante é que o espírito continua o mesmo, o desejo de vencer continua o mesmo e, como eu falei, eu acho que é um momento propício para a gente... Também falou sobre a numeração de suas camisas e o que ocorreu ano passado, porque o Alex Teixeira não renovou para continuar no Vasco. E o Souza chegou a ser cotado a retornar.
mas ambos não quiseram falar muito do passado, estão focados no presente. Veja. Enquanto a posição, eu tô disponível, que o pai vai precisar de mim, eu tô disponível para jogar. Acho que é importante a ajuda de todos e tenho muito a contribuir ainda. E a não continuidade partiu de você, do clube? De quê? Da saída? Isso aí é uma longa história que depois a gente... Não vou falar aqui agora, que eu quero reviver... História de agora para frente. Quero reviver novos tempos, nova história, então o que passou, passou. Exato. Se eventualmente não teve a continuidade, o importante é que agora o Vasco entende. E eles também foram questionados o que esperar deles nessa passagem pelo Vasco. E o Marcelo Santana falou da importância de manter um equilíbrio nessa janela do meio do ano. Veja. Depois você refaz. Eu nos últimos anos, eu atuei como primeiro volante. Na minha saída do São Paulo, até no Fenerbahçe, durante 3 anos, joguei como segundo. Mas nos últimos anos tenho atuado como primeiro volante. E, como eu falei anteriormente, eu acho que essa subida de nível do elenco tem muito a ver com o que o Matheus e o Hugo têm feito, porque, para mim, os volantes são o cérebro do time. Então, eles têm feito um ótimo trabalho e a competitividade ela só é boa para o clube. A minha chegada é óbvio que eu tenho que respeitar e vou respeitar. Como eu falei, eu tenho muito para aprender com eles ainda e também aconselhá-los em algumas coisas para que o Vasco cresça. Então, a minha vaidade hoje está de lado e o que eu quero é ajudar o clube. Se eles estão bem, eu vou lutar para que eles continuem bem e quando tiver a oportunidade de entrar em campo eu também vou tentar manter o mesmo nível deles para que o Vasco não perca nunca numa saída ou numa entrada de um ou de outro. Eu acho que o campeonato é muito grande e o mais importante é que o Vasco sempre mantenha um nível alto para competir com todas as equipes. Pode repetir? Eu acho que essa é a minha. O que não deu certo na primeira passagem que você espera que dê? Os motivos que você não teve tanta sequência, principalmente em 2023? Explicar um pouco por que não deu certo ou não tão certo e o que faz você diferente para essa nova passagem. Então, a expectativa é sempre grande, né? Todos sabem da qualidade que eu tenho, o torcedor espera isso dentro de campo. Então, a sequência acho que foi a opção do treinador, que dia a dia eu treino forte, eu chego lá cedo, saio quase o último de lá, então a expectativa sempre vai existir. Eu vou, como eu falei, eu vou trabalhar duro e quando tiver a oportunidade eu vou demonstrar o meu valor. A montagem de elenco é sempre algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né? A gente hoje no Vídeo pela manhã, eu estava com 32 atletas do elenco profissional ali no Vídeo pela manhã, antes do treinamento. A gente quer ter sempre o elenco o mais competitivo possível. Como o Souza muito bem citou, quando a gente tem essa disputa sadia por posição, quem se beneficia é o Vasco. O calendário do futebol brasileiro, ele geralmente, nessa transição do semestre, ele bota muito jogo em sequência, quarta e domingo. Junho e julho são meses que o Campeonato Brasileiro costuma ter 7 rodadas e a gente ainda tem as Copas. É isso, galera! Até o nosso Despertar Vascaíno, que será o segundo tempo dessa coletiva lá em Senhora. E depois teremos o Boa Noite, o resumo do sábado do Vasco. E será o início do pré-jogo, o Atlético Mineiro e Vasco. Até mais.